Vamos à palavra de Deus? Vamos meditar na palavra de Deus, nesse culto que serve para sarar a nossa alma. Então vamos ver o que Deus tem para nos revelar pelo teu Espírito, através da sua palavra. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 3. Todos encontraram, amém? Está projetado aqui também, né? A versão um pouquinho diferente, mas você pode acompanhar ali. Diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Essa é uma palavra de correção de rota, de alinhamento de rota que Deus traz para nós. Há um grande interesse da parte de Deus que nós sejamos possuidores das bênçãos que Ele disponibilizou para nós. Imagine você, Deus, na sua grandiosidade, se dispor a se transformar em homem, morrer na cruz, passar tudo o que Ele passou. É muito amor, não é não? Por muito menos a gente já chuta o balde, já quer abandonar tudo, largar tudo. Então, passar tudo o que Ele passou para nos dar direito, herança, em tudo aquilo que Ele já tem para nós. E qual seria o desprazer, o descontentamento de Deus em observar que, apesar de tudo já nos ser dado, por alguma falta de alinhamento das nossas rotas, a gente não consegue tomar posse daquilo que já nos foi dado. E então é sobre um alinhamento que nós vamos falar aqui hoje. É uma palavra para você ouvir e corrigir o seu rumo. Porque na hora que você corrige o seu rumo, você é o maior beneficiado com isso. É uma palavra que é para a gente entender que algumas correções da nossa rota é o suficiente para fazer a gente alcançar o alvo, atingir o alvo. E olha que interessante, Tiago está fazendo isso com a igreja. E ele faz um questionamento muito interessante. Ele pergunta: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito. Em alguma outra versão vai estar escrito: senão pelos desejos que estão em conflito. Olha só, desejos, conflitos, onde? Fora? Não, dentro. Existe um conflito de desejos, e aí que entra o aspecto da alma. Quando os nossos desejos estão em jogo, o que está sendo trabalhado não é o nosso espírito, é a nossa alma. A alma é responsável pelos nossos afetos. Então, os nossos desejos sempre representam uma funcionalidade, uma das funcionalidades da nossa alma. E quando a gente está falando sobre que existe desejos em conflito, é porque dentro da nossa alma algo não está conciliado. E é justamente porque nós temos desejos em conflito que nós somos, às vezes, impedidos de alcançar as bênçãos de Deus, segundo o que nos orienta esse texto.
E algumas coisas são visivelmente pontuais. E a gente precisa entendê-las. Primeira coisa, os resultados internos refletem os resultados externos. O que está no interior vai refletir no que acontece no exterior. Então, se eu estou com um conflito de alma, que é desejo conflituoso, eu estou com conflito de alma, isso vai refletir primeiro no meu interior e depois no meu exterior. Quando isso está refletindo no meu interior, eu começo a ter algumas mudanças psíquicas. Por exemplo, eu não consigo manter o foco. Se eu estiver em conflito interior, eu não consigo ficar focado em uma coisa. E foco é algo que é necessário para que a gente consiga atingir metas, objetivos. Se você perder o foco, você não alcança a meta. Então não adianta Deus determinar para nós um objetivo, uma meta, se nós não tivermos foco. E uma alma em conflito não consegue manter o foco. A segunda coisa, confusão mental. Se a sua alma estiver em conflito, uma hora você quer muito uma coisa, e na hora seguinte você já não quer mais, você quer outra. Aí tem gente que chega e eu quero estar aqui, daqui a pouco eu não quero mais estar aqui, eu quero estar lá. E vai para lá e lá acontece a mesma coisa. O que é isso? Confusão da mente? Não, é do coração. E influencia na mente. As emoções ficam tão desequilibradas que traz confusão mental. Começa a influenciar na forma de pensar. Outra consequência disso, você perde tempo. Porque imagina, você está 10 anos, acho que é até muito falar assim, né? Mas você está 1 ano diante de um propósito, diante de um objetivo com Deus aqui. De repente você muda o seu afeto, perde o foco. E aí fala, não é isso que eu quero para mim. Esse 1 ano que passou, passou. Não volta atrás. Não vai te ser acrescentado mais 1 ano para você tentar de novo. Imagina você passar construindo uma vida inteira para chegar no final dela e descobrir que não era a vida que você queria. Você tem oportunidade de mudar? Tem. Deve. Mas aquilo que passou, não recupera mais. É perder tempo se a gente não tiver foco, se a gente não souber aonde está, se nós estivermos confusos. Além de tempo, sabe o que vai embora também? Energia. Gasta uma energia. Essa semana eu escutei uma pessoa falando comigo assim, se eu soubesse que eu ia gastar tanto da minha vida e da minha saúde naquele trabalho, eu não teria feito da forma que eu fiz, porque hoje eu vejo que não valeu a pena. Mas por quê? Confusão de alma. Alma em conflito. E esses conflitos, eles vão externalizar. Vai começar a aparecer no exterior. Aí começa a aparecer o quê? Briga, confusão. Porque você acha que é fácil? Você está no meio de um projeto, já está investido uma alta quantia de dinheiro, já ter sacrificado horas de lazer, horas da sua família, e depois você chegar em casa e falar assim, aqui, eu vou vender isso tudo que eu não quero isso mais, não. Você acha que quando você faz isso, todo mundo que está lá, que sofreu junto, caminhou junto, pelejou junto, diz, glória a Deus, amém. Não, não é. A maioria dos casos, a pessoa escuta o seguinte, não, agora que a gente já fez o que tinha que fazer, agora que o pior já passou, agora que a gente já investiu, agora que a gente está aqui. E aí começa, às vezes, a confusão de ideias, porque quando a confusão está dentro, ela vai ser projetada fora. Tudo que está na alma só ganha sentido se ela tiver projeção na vida real.
Então a alma sempre vai estar projetando na nossa realidade. Se tiver um conflito de desejos dentro, pode esperar, essa pessoa vai arrumar confusão com alguém por qualquer coisa. Precisa de projeção. E existem algumas formas de conflito interno que sempre são projetados do lado de fora. Por exemplo, um grande conflito que está na área da paternidade é a pessoa ficar num vínculo de dependência infantil. Quando a pessoa fica com a alma infantilizada, você já viu uma criança dependente de uma mãe? Criancinha, não estou falando criança grande, criança pequenininha, dependente de mãe. Quando a pessoa está com a alma infantilizada, emocionalmente ela fica assim. Ela vai eleger alguém para ser essa mãe, alguém que faça essa função materna. Vai se apegar de tal maneira que ela fica incapacitada de fazer, ser, construir, correr atrás, edificar. É a dependência do mãe, faz para mim. E essa pressão é tão sufocante que a pessoa fica precisando de um feedback o tempo todo. Só existe criança se houver a mãe. E sabe o que é pior do que isso? Quando é o contrário. Quando a pessoa, para manter saciada a sua criança carente, ela tem que se tornar a mãe que ela acha que lhe falta. Aí é o contrário. Para ter a mãe que ela quer ter, ela começa a projetar em todo mundo essa mãe. Conflitos. É uma alma estruturada numa época infantil. Aí ela vai ficar, ou ela vai ser infantilizada e vai projetar em alguém a mãe e vai se comportar como criança para que isso tenha validade na vida real, ou ela vai fazer justamente o contrário. Ela vai se transformar na mãe que ela gostaria de ter, mas para isso ter validade, ela tem que adotar vários filhos. E isso vai bem, não teria problema algum, se não significasse um imenso auto-boicote. Que tipo de auto-boicote? Toda vez que você der um passo para crescimento, essa estrutura vai ser ameaçada. Toda vez que você der um passo para crescer, por exemplo, estudar. Eu vou estudar e vou fazer uma faculdade, vou arrumar uma profissão. Com a profissão eu vou ganhar dinheiro, vou montar o meu negócio, vou ser independente. Toda vez que você começa a caminhar para isso, você até vai. Mas a criança começa a crescer, a mãe começa a ser desestruturada. Aí aquela angústia de dependência, de infantilidade, começa a ser mais forte. Quando a psique começa a fazer você crescer, automaticamente ela está diminuindo a força da sua maternagem. E aí você começa a ter o medo daquela angústia de desamparo toda de novo. Conclusão: a pessoa tem que boicotar o crescimento para restabelecer a criança e restabelecer a mãe. Por isso que tem gente que começa a estudar, no meio dos estudos para. Começa a arrumar uma profissão, no meio desiste. Ou se arruma uma profissão, abre um negócio, começa a dar certo, derruba. Auto-boicote, entra no ministério, começa a caminhar, se começar a crescer, vai dar um jeito de derrubar. E aí você pensa, é espiritual? Não, é alma. É claro que o diabo se aproveita disso. Se eu, que sou humano, consigo fazer uma leitura dessa, em uma pessoa, você acha que o diabo que está aqui há milhares de anos, que conhece o homem desde o Éden, não sabe fazer essa mesma leitura? Por isso que ele fica ao nosso derredor, ele fica rondando. E ele vai fazendo a leitura e ele sabe justamente aonde ele vai te atacar. É onde ele encontra em você feridas na alma. Ele não te ataca onde você está forte. Todo o auto-boicote interno, para não deixar a criança crescer e perder a maternagem,
vai ser projetado do lado de fora. Você vai começar a fazer auto-boicote em todo tipo de crescimento que você tiver. Então não adianta ter uma promessa para você de que Deus é dono do ouro, dono da prata, e Ele vai abrir porta onde não tem porta. É verdade? É. Mas se você tiver o auto-boicote dentro de você, a porta abre e você não entra por ela. Se o boicote for tão forte, você é incapaz de enxergar a porta aberta. Você é capaz de ver, a porta está aberta na sua frente, você vai orar, 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 pedindo, Deus, abre a porta. E a porta está aberta. A alma, ela é projetada. E é isso aqui que Tiago está dizendo, olha, o conflito que existe em vocês não vem de outro lugar, senão de dentro de vocês mesmos. Não é, você não está brigando com o outro que está aqui fora, por causa do que está acontecendo aqui fora. Você só está dando importância a isso que está acontecendo aqui fora, porque isso que está acontecendo aqui fora atinge aquilo que está acontecendo lá dentro. Se a pessoa tem um certo crescimento, ela consegue falar de adulto para adulto. O problema é que, se você não tem isso, ou se falar de adulto para adulto boicota a sua estrutura infantil, maternal, a sua alma em conflito, você sempre vai, sem perceber, arrumar um jeito para que esse conflito aconteça do lado de fora. Sabe por quê? É uma lógica da alma. Se o conflito estiver do lado de fora, ele não está do lado de dentro. É uma lógica enganosa. Se minha briga estiver diante de mim, ela não está dentro de mim. Então eu tenho o tempo todo que pegar o conflito que me incomoda e projetá-lo em alguém, em alguma situação, em alguma coisa. E se não tiver alguém ou a situação para eu projetar, eu vou criar uma confusão para poder ter onde projetar. Por isso que as pessoas, às vezes, falam assim, eu não entendo fulano. Ele, às vezes, engole um elefante, mas tem dia que ele engasga com um mosquito. Já viram pessoas assim? Por que isso acontece? O conflito. O dia que o conflito está mais forte, pode ter certeza que aquele dia qualquer mosquito vai servir de confusão. É por causa daquilo que está dentro. E tem dia que o conflito fica mais forte. Sabe quando que o conflito fica mais forte? Quando você dá algum passo em direção ao crescimento. Porque o bloqueio do crescimento é uma reação, chamado mecanismo de defesa, da sua própria alma. Há uma luta interna entre o homem ou a mulher que eu deveria ser e a criança, mãe, que eu estou sendo. E eu não consigo chegar lá sem desfazer disso aqui. Conflitos, por isso que conversão é um processo que você tem que fazer todo dia um pouco mais. Conversão é mudança de mentalidade. Você vai ouvindo a palavra, vai entendendo onde você deveria estar e toma a decisão de estar lá e dá um passo de cada vez. E você tem que estar mais na posição que Deus te quer hoje do que ontem. Você não tem que estar totalmente hoje, mas se hoje você estiver mais do que ontem, parabéns, você está progredindo. Então existem uma série de conflitos, eu citei aqui um, mas existem inúmeros outros. Conflitos entre o que eu deveria ser e o que eu estou sendo. Vocês já pararam para fazer essa análise? Essa autoanálise? Quem eu sou e quem eu deveria ser? E o quanto essas duas coisas estão perto uma da outra? O quanto eu consegui me aproximar daquilo que eu deveria ser. Enquanto eu não tenho isso próximo, quanto maior é essa distância, maior é o conflito.
conflito interno. E aí, quando eu não tenho, eu fico no conflito. Eu quero ter, mas eu não posso ter, porque eu teria que abrir mão do que eu já construí. Eu quero ser o homem, mas eu não posso deixar de ser o menino, senão eu perco a mãe que eu construí. Eu quero ser a mulher, mas eu não posso deixar de ser a mãe, porque senão eu perco a mãe que eu construí. É esse o jogo da vida. É assim que a gente vem para a igreja, é desse jeito que a gente chega aqui. Quem dera se a gente levantasse a mão, viesse para frente, aceitasse Jesus, no outro dia estava todo mundo curado. Mas não é assim que acontece. Jesus andou com os 12, ensinou tudo. Inclusive, eles já estavam expulsando o demônio. Inclusive, eles já estavam fazendo milagre. Quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus sabia que era um processo. Agora, o que Tiago está dizendo aqui? Ó? Vê se ficou mais claro agora. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês, do lado de fora? Não vem de outro lugar, senão do lado de dentro. É aqui dentro. É aqui dentro que começa a surgir essa confusão e eu vou projetar do lado de fora. E aí começa o seguinte, ó. Vocês cobiçam. O que é cobiçar? Cobiçar é desejar aquilo que é do outro. Vocês cobiçam. Por que quem cobiça nada tem? Porque se você deseja aquilo que é do outro, você está afirmando que você não tem. E quando você afirma que você não tem, o que você está plantando é: eu não tenho. Então, quanto mais você começa a cobiçar, veja, parece uma cobra comendo, engolindo o próprio rabo. Um ciclo sem fim. Porque eu não sou, eu não tenho, a minha falta faz eu cobiçar. E porque eu cobiço, mas eu não tenho. Isso não é questão de bens, nem de dinheiro. Eu conheço gente que tem dinheiro que não sabe mais com que gastar. Mas ele não consegue ver o outro tendo alguma coisa que ele não tem, que ele às vezes nem precisa, mas ele vai atrás de comprar. Só porque o outro tem. Eu um dia encontrei uma irmã, duas irmãs, e elas estavam meio brigadas uma com a outra. Ela falou: não, sabe o que é? Porque a fulana, eu não entendo a fulana, não. Eu não posso ter nada que ela quer exatamente igual que eu tenho. Ela tem 200 bolsas na casa dela. Eu apareci na casa dela com uma bolsa, que perturbação que foi. Porque ela não queria as 200 dela. Agora ela queria 201. Gente, alguns são muito explícitos, outros nem tanto, mas está cheio de gente assim. Não é a bolsa que é importante, é a falta. Eu não sou. E se eu vejo que o outro é, eu começo a querer ser também. E eu não quero ser o que o outro é. Eu quero ser quem eu deveria ser. Quer ver uma coisa? Se Deus me chamou para pregar o Evangelho, e se fosse aqui que Deus quisesse que eu estivesse o tempo todo, e eu não estou, ao invés de estar aqui, eu estaria em qualquer outro lugar. Quando eu visse alguém fazendo o que eu deveria estar fazendo, o meu desejo de fazer vai ser aguçado, porque é algo na minha alma me informando: é ali que você deveria estar. Mas o seu menino interior está sempre te dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não faço, eu não sei, eu não sou. Então, ao invés de estar aqui, eu estou em outro lugar, qualquer outro lugar, mas não onde eu deveria estar. E quando eu vejo alguém aqui, no lugar em que eu deveria estar, desperta em mim o desejo de estar. Só que eu não posso ceder ao desejo de estar.
porque eu vou desestruturar o meu infante que diz, não posso, não consigo, eu não tenho. Então eu pego esse desejo e transfiro para uma outra coisa. Aí eu vejo o meu irmão chegando lá em casa com um carro novo, um carro que às vezes nem é igual ao meu, e eu começo naquele dia querer aquilo que o meu irmão tem. Comprou carro novo, né? Pois é, reclama da vida, mas comprou carro novo. A vida está difícil, mas comprou carro novo. Eu estou precisando de tal coisa assim, assim. Tá nada, você comprou carro novo. Fica remoendo aquele negócio. O problema é o carro novo? Não. Meu carro, de repente, tem até um valor comercial maior do que o dele. O problema é, lá na igreja, eu vi alguém no lugar que eu deveria estar e não estou, minha alma se incomodou e eu estou projetando em outra coisa que não tem nada a ver. O nome disso? Mecanismos de defesa. Tem muita gente invejando algo que, se você der a ele, no outro dia ele não quer mais. Já viram isso? Eu queria tanto que você me desse um celular igual o seu. Não faça igual, vou te dar igual o meu, não. Vou fazer diferente, vou te dar o meu. Toma aqui. É seu. No outro dia ele já não quer mais. Fica feliz, olha só, ganhei, mostra para todo mundo. Tá. Uma semana no máximo. Na outra semana, eu queria era outro celular. Eu queria um melhor. Por que a gente é assim, irmãos? Porque, na verdade, não é o que isso é. É o que isso significa, é o que isso simboliza, é o que isso representa na minha alma. Tem muita gente cobiçando o que é do outro, mas é justamente porque ele imagina que o outro está no lugar que deveria estar e ele não. É simplesmente isso. Aí surge aquele velho ditado, né? A grama do quintal do vizinho parece sempre mais verde. Sabedoria popular, mas a Bíblia já está explicando por que isso acontece. Então, se a gente não tiver completo e no lugar que a gente precisa estar, a gente corre o risco de estar cobiçando coisa que a gente não quer. E quanto mais eu cobiço, mais eu afirmo no mundo espiritual que eu não sou o possuidor. Então, tudo que Deus me deu não é meu. Está entendendo por quê? Que às vezes a gente ora e não recebe. Talvez Deus esteja esclarecendo isso para você agora. Vocês cobiçam, nada tem. Matam. Isso aí eu estou fora, pastor. Graças a Deus eu nunca matei ninguém. Jesus, uma vez explicando sobre isso, falou assim, aquele que aborrece o seu irmão comete homicídio. Você nunca matou ninguém, mas você já aborreceu o seu irmão? Se você já aborreceu gente, se você irritou, aborreceu, no mundo espiritual, é como se você estivesse matando ele. Pastor, não concordo, não sou eu que estou falando. Sentem inveja. O que é inveja? Inveja é a mesma coisa que cobiça? Não. Cobiça é quando você quer aquilo que o outro tem. Inveja é quando você não quer que o outro tenha. Inveja é um pouco pior do que cobiça. Cobiça, você vê o que o outro tem, você quer. Que é para você. A inveja você não quer para você, mas também você não quer que ele tenha. Quanto mais você... Sabe o que é isso, gente? É nivelamento. Nivelamento. Quando a gente está aqui reunido, a gente está todo mundo na mesma ligação. Eu ia falar frequência, mas tem gente que já está estranhando eu falar tanta frequência. Estão achando que é esoterismo. Nós estamos na mesma ligação espiritual. Sabe o que acontece quando a gente está na mesma ligação?
todos andam com o mesmo pensamento e andam no mesmo propósito. Agora, se não tiver na mesma ligação, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Até no casamento acontece isso, é chamado de julgo desigual. A gente precisa estar todo mundo alinhado no mesmo pensamento. Aí a minha pergunta é, quem anda com você está alinhado no mesmo pensamento que você? Suas amizades? Isso é importante de você avaliar para corrigir rotas. Porque olha só, quando você está com alguém invejando o que você tem, ou quando você sente inveja do que o outro tem, inveja é você não querer que ele tenha. Mas por que eu não quero que ele tenha? Por que eu não quero que ele tenha aquela casa? Por que eu não quero que ele tenha aquele carro? Por que eu não quero que ele tenha aquela família? Porque eu quero aquela família, aquela casa, aquele carro para mim? Não. Mas é porque eu não tenho. Mas eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma família. Então é por quê? Porque o que eu não tenho não tem nada a ver com essas coisas, é uma projeção. Vocês estão entendendo que eu não estou falando do que está fora? Não é um não ter fora, é um não ter dentro. E quando eu não tenho dentro, isso é projetado em coisas que estão fora. Por isso que quando eu ouço alguém falando assim, pastor, fulano tem uma inveja de mim, eu pergunto, por quê? É por causa disso. Porque Deus me usa desse jeito. Aí eu penso, pode ter certeza que não é por causa disso. Não é porque Deus te deu isso, que Ele não quer que você tenha. É porque quando você está onde Deus quer que você esteja, isso sinaliza para Ele, isso evidencia para Ele que Ele não está onde Deus quer que Ele esteja. Então, ou Ele vai cobiçar o que você tem para subir para o seu nível, ou Ele vai invejar o que você tem para fazer você descer para o nível dele. Para que o incômodo cesse. Porque saiba que o outro funciona para nós como um espelho. Eu posso estar com um risco qualquer de pintura, de tinta no meu nariz. Isso não vai me incomodar, a menos que eu me depare com um espelho. Se eu aparecer diante do espelho, aquilo que eu não estava vendo não me incomoda. Comecei a ver, me incomoda. Aí eu já começo a querer dar um jeito de limpar. Porque eu estou vendo. Então, enquanto você não está onde Deus quer que você esteja, você vai conseguindo vivendo bem, até que um espelho te mostre. Quem é o espelho? Aquele que está onde Deus quer que ele esteja. E aí começam, então, as ideias de cobiça, inveja, maldizer, matar o outro. E você pensa que ao fazer isso, quando você inveja o outro, você faz o outro descer? Não faz. Quando você cobiça o outro, você consegue ter o que é dele? Não consegue. Mas o que você consegue com tudo isso? Transmitir para o mundo espiritual a ideia de que eu não tenho. Eu não sou. E quando você semeia, o que acontece? Colhe. Aí olha só aqui, vamos terminar. Vocês cobiçam, nada têm, matam sem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Por quê? Porque pedem mal, para esbanjarem em seus desejos. Ou seja, quem está pedindo na oração, não está pedindo para si, está pedindo para o seu desejo. Mas qual desejo? O desejo do conflito. O desejo do conflito. Ao invés de você pedir algo que é para o seu ser, você começa a fazer pedidos que é para atender ao conflito. Ao invés de fazer o conflito cessar, não, começa a pedir coisas que não é você que está pedindo, é o conflito que está pedindo. Aí, ao invés de eu pedir a Deus para ser o que Ele quer que eu seja,
me ajudar a estar aonde Ele quer que eu esteja, eu começo a pedir: Deus, se o Senhor deu a bênção ao meu irmão, glória a Deus que o Senhor deu a bênção para ele, mas me dá a bênção também. O Senhor prosperou a vida dele, Senhor, prospera a minha também. Pai, o Senhor fez o seu povo prosperar lá no Egito, o Senhor fez o seu povo prosperar, me faça prosperar também. Mas, na verdade, eu não estou buscando a prosperidade, eu estou incomodado com a falta. Aí as minhas orações, os meus pedidos, os meus desejos, não são desejos saudáveis, são desejos do conflito. Para que você quer? Essa é a grande pergunta. Isso que você está pedindo para Deus, você quer para quê? Tem gente que está pedindo coisa espiritual. Deus, me dá os dons do Espírito. Aí a pergunta é: mas para quê? Ah, Senhor, é para eu usar na sua obra e fazer a sua vontade. Será? Porque se Deus te der esses dons que você está pedindo e mandar você fazer a aplicação desses dons lá no meio de uma tribo, no meio da selva, onde ninguém vai ver, ainda você quer isso? Ou só quer se for para encher o estádio do Mineirão? Quando você está pedindo, a coisa às vezes parece boa. Parece ser boa. Deus, eu quero que o Senhor me use com autoridade nessa noite. Aí Deus, para quê? Por quê? Qual é a finalidade do seu desejo, do seu pedido? É para atender a demanda da minha obra ou para saciar o seu desejo de se sentir top? É nesse sentido que ele está falando: olha, você pede, mas você pede na frequência, na ligação de quem não tem. Se você está pedindo para saciar o que você não tem, o seu pedido já é uma afirmação de que não tem. Aí você está querendo que Deus interfira na lei do mundo espiritual para que você não receba o que você está plantando. Você está pedindo a Deus: Deus, eu vou plantar tomate, mas faz eu colher maçã. Aí Deus vai dizer: não, filho, começa a plantar maçã, que aí a colheita da maçã já te está garantida, não tem falha. Então eu não sei o que você está pedindo para Deus ao longo da sua vida cristã, mas talvez o motivo de ainda não ter recebido é porque o seu pedido está sendo feito para atender aos desejos do conflito. E a solução hoje, então, é fazer cessar o conflito e reinar a paz. E como é que eu faço, então, para eu não ser escravo do conflito e do desejo do conflito? É simples. Vamos crescer. Deus não nos chama meninos, porque Ele não nos vê dessa maneira. Deus não chama crianças para fazer uma grande obra. Mas se Ele te chamou, é porque Ele olha para você e vê um homem de Deus e uma mulher de Deus. E quando Deus diz que você é e ponto final. Não importa o que seu vizinho fala, que a sua família fala, seu marido critica, sua esposa fala, comentou, não importa o que no trabalho eles falam sobre você, nem importa o que no inferno diz que você é. Se Deus diz que você está pronto, você está pronto, porque quem te capacita é Deus. Se Ele diz: eu sou o dono do ouro, dono da prata, e tudo que eu tenho é teu, você pode tomar posse disso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus está dizendo que Ele é o médico dos médicos, se Ele está dizendo que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Querido, quando Deus diz que sim, não tem ninguém que diga que não. Quando Ele diz que não, não tem ninguém que diga que sim. Porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele não precisa pedir autorização de ninguém para agir, para mudar, para escrever e reescrever. Tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo.
tudo é dele. Operando Deus. Sabe a única coisa que pode travar o mover de Deus na sua vida? Você. Porque Ele te deu liberdade de escolher. Ele pode dizer, você está pronto. Você está pronta. Eu te achei. Eu já te vi. Já te concedi. Ele pode fazer isso. Mas se você olha para si mesmo e diz, eu não sou, eu não posso, eu não consigo, eu não faço. É o que Jesus falou para Pedro. Pedro, não sou eu que te converto. Quando tu te converteres. Quando você se transformar nisso que eu estou dizendo que você já é. Pensa, se você está em Cristo, Cristo está em você, o Espírito se move em você, como você pode encarar a derrota como derrota? Porque o teu Deus, aquele que habita em você, não conhece derrota. O mundo pode estar em crise, irmãos. Jesus dá uma ordem e todos os peixes correm para dentro da sua rede. Isso não vai ser dado para você, não. Isso já te foi dado. A pergunta é, por que eu não recebi ainda? Talvez você esteja pedindo mal para atender a demanda do conflito e deixar o conflito ainda mais gordinho. Enquanto você estiver no conflito, você está alimentando a criança. O eu não sou. E o nome de Deus é eu sou. Pergunta para quem está do seu lado, ele está em você? Se coloca de pé então, vamos orar. Como eu disse no início, essa palavra é para que haja aqui uma correção de rota. Que você possa se posicionar, que nós possamos nos posicionar. Correção de rota. Tem ferida na alma, que é questão de posicionamento. Eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos e comece a conversar com Deus. Mas não busque ouvir Deus fora. Não busque ouvir o Espírito Santo lá no céu. Comece a ouvir Deus dentro. É dentro que você vai se conectar com Deus agora. E começa a se arrepender de todas as vezes que você cobiçou. Começa a se arrepender como um ato de dizer, eu não sou um menino que vive na falta. Começa agora a se arrepender diante de Deus e confessar para Ele todas as vezes que você teve inveja. Mesmo que você falou que era uma inveja santa. Começa a dizer para Ele, eu me arrependo, Deus, daquele momento, porque aquele momento eu estava afirmando que eu não sou. Eu estava ignorando tudo que o Senhor fez por mim, ao me transformar em filho de Deus. Eu me arrependo por essas orações sem palavras, que saem de mim o tempo todo, desconstruindo em mim aquilo que já foi construído. Deus, eu me arrependo das vezes que eu coloquei em dúvida se era o Senhor mesmo que tinha me chamado, me convocado, me levado. Eu me arrependo de todas as vezes que eu olhei para o outro, que eu olhei para a minha família e vi o ímpio prosperando. E eu questionei para o Senhor. Eu me arrependo, Deus, de todas essas afirmações, sem palavras, às vezes só no pensamento, só no coração, mas afirmações que tocaram o mundo espiritual e semearam a semente da escassez, semearam a semente da impossibilidade, semearam a semente da dúvida.
E eu comecei a ver germinando no solo do meu coração uma paralisia que me impediu de sonhar os sonhos que o Senhor tem para mim. Eu me arrependo de tudo isso nesta hora, Deus. E em lugar disso eu me posiciono agora dizendo: Espírito Santo, vem sobre mim agora. Espírito Santo, vem na minha vida. Não para que eu tenha nada, mas para que eu seja filho de Deus. Para que eu seja parte do reino de Deus. E eu sei que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Os filhos fazem parte do reino e o reino lhes é dado por herança. E o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, alegria e gozo no Espírito. Entra na posição de filho de Deus com a sua mente agora. E sinta a paz que excede todo entendimento, tocar a tua mente agora e aceitar, encher o teu coração. Não se preocupe com coisa alguma. Você que chegou aqui preocupado, peça a Deus que te perdoe por essa preocupação. Diga: Deus, me perdoe por essa afirmação. Me perdoe por ter deixado que pessoas me desconectassem do seu reino. Me perdoe por ter deixado que palavras, imagens, pensamentos me desconectasse do teu reino, porque agora no teu reino eu declaro que eu sou filho de Deus. Eu aqui declaro que eu sou filho de Deus. Declare aí que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Começa a sentir essa alegria no teu coração para transmitir para o mundo espiritual uma nova colheita. O anjo do Senhor, ele passa e ele arranca toda a erva daninha que foi plantada. O Espírito Santo arranca toda a erva que foi plantada e a semente da cruz do Calvário, ela é plantada agora no seu coração. Sinta suas mãos agora sendo transformadas em mãos de filhos de Deus, capazes de fazer a vontade do Pai. Sinta os seus pés sendo transformados em pés de filhos de Deus, que aonde você coloca a planta do pé te é dado por herança. E os seus pés te conduzirão por lugares que você nem pensou em ir. Mas como filho de Deus, você vai. Eu não estou aqui falando sobre o futuro, eu estou aqui falando sobre o presente. Deus tem tudo preparado para fazer uma virada na sua vida agora. A chave é a palavra de Deus. Toma posse dessa palavra e diga no mundo espiritual: eu sou filho de Deus. Começa a dizer para Jesus: habita em mim. Espírito Santo, aplica em mim essa obra. Vem, Espírito de Deus, e me encha mais da tua presença, me encha mais do teu poder, me encha mais da sua ousadia, me encha mais da sua capacitação.